Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos que aqui nos encontramos. Inicialmente, trazemos o abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, situado no bairro de Cajueiro Seco. É com muita alegria que retornamos a esta casa de oração e trabalho, revendo alguns amigos, vendo outras pessoas, mas que Deus, Jesus, o nosso irmão incondicional de todas as horas, e a espiritualidade amiga possa nos auxiliar nesse trabalho do bem, na construção de um mundo melhor. Nós temos como tema desta noite, Jesus para o homem. Vivenciamos na atualidade um momento ímpar e singular na vida de todos nós, homens e mulheres que aqui nos encontramos. É um momento desafiador, mas porém, Jesus trouxera um cântico novo, um cântico de paz. Ele trouxe uma mensagem que consola, mas ao mesmo tempo ilumina as almas e traz consigo um perfume da amorosidade, convocando aos homens de boa vontade a compreenderem a máxima do amor. E ele, porém, vindo, tornando-se servo, para que todos pudessem brilhar. Jesus, de forma notável, é o grande divisor de águas da humanidade e que nos convoca serenamente a o seguir. Mas para seguir a Jesus, é necessário, todavia, compreendermos de que o caminho para seguir o Cristo, muitas vezes, é o caminho de renúncia. Nos convoca muitas vezes a compreensão de um amor diferenciado, de um amor que o mundo não pode nos oferecer, mas que Ele nos dá. E naquela época em que o Cristo aqui se fez presente, nascendo em uma simples manjedoura, mostrando a humildade, trouxe Ele uma mensagem ímpar, que ia revolucionar toda a humanidade. Joana de Ângeles, ela nos diz com muita propriedade de que a Jesus, aqui no orbe terreno, fizera naqueles corações que ali se encontravam, naqueles recantos por onde passavam, uma verdadeira revolução. Mesmo aquele que tivera a oportunidade de fitar os seus olhos, de ouvir a sua voz através de um cântico de paz, não poderiam ser mais os mesmos, porque Jesus, através do amor, através da sua condição moral, fazia com que os homens pudessem libertar-se de si mesmos e, dentro de um processo de dentro para fora, aqueles homens e mulheres começavam a perceber o quanto era valioso e o é até os dias de hoje. Mas, para muitos, Jesus apenas representava um revolucionário. Aquele que veio de uma forma incomum à sua época, não para os sãs, mas viera ele para os doentes da alma, viera ele para os excluídos do caminho, os desfavorecidos. Veio ele para todos aqueles que buscavam, através do lenitivo de suas palavras, o consolo para suavizar as dores da alma. E Jesus, entendendo de todas as formas a psique humana, sendo ele esse grande pedagogo espiritual que aqui estivera, conhecendo a cada um de nós, dirigia com mansidão palavras fraternas que tocavam a alma daqueles que lá se encontravam. Mas vários personagens tiveram a oportunidade de trilhar nos caminhos do Cristo enquanto ele estava aqui. E nós sabemos de que Jesus, a todos os momentos, ele dava um testemunho de fé. A todos os momentos, ele chamava os homens para as verdades eternas. Dissera ele de que precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mostrou de forma singular a Pedro de que nós não podíamos pagar o mal com o mal,
quando ele, naquele momento em que ele vai ser aprisionado, e Pedro se embainha da espada para ferir o centurião Malco, Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus, todos os momentos, apresentava de forma singular a mansuetude do Espírito. A condição singular deste que veio, foi perseguido, foi injuriado, foi caluniado, não foi compreendido pelos homens, mas tivera ele todo o cuidado, como uma mãe cuida de uma criança, cuidar de cada um de nós, já que nos encontrávamos ainda na infância espiritual. Mas Jesus chega de forma serena, nos propondo algo novo, algo que liberta, mas nem todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo o seguiram de pronto. Mas para alguns, Jesus fez a diferença. E para nós também, da atualidade, Jesus faz toda a diferença. Allan Kardec, o nosso codificador, perguntou na pergunta 625 do Livro dos Espíritos: que modelo de perfeição deixaria Deus para a humanidade? E lá responde com muita propriedade: Jesus. Então Jesus é para o homem o modelo de perfeição, o modelo pelo qual nós precisamos seguir. Por isso ele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus nos conclama desta forma, quando ele nos mostra de que ele é o caminho, que nós possamos nesta noite, homens e espíritos que aqui nos encontramos, os nossos amigos que estão assistindo pelas vias da internet, que cada um de nós possamos nos conscientizar do papel crístico que temos para irmos ao encontro dos nossos semelhantes, fazermos com que o Cristo nos dissera: amar sempre, porque o amor é a flâmula da vida, é a base essencial que vai nos estruturar, vai dar a gente a oportunidade. Então, aqueles caminhos que Jesus percorrera, uma das personagens que nós trouxemos na noite de hoje é Maria de Madalena ou Maria de Magdala, uma mulher cortesã da época, que tinha os homens aos seus pés, que tinha tudo aquilo que eles poderiam lhe oferecer no campo da materialidade. Os perfumes mais nobres, a opulência do caminho, aquele momento ali, daquele ciclo vicioso, mas ela não tinha ainda o verdadeiro sentido do amor. Ela ainda não tinha descoberto como o amor pode ser essencial para a vida humana. E ela, em um dado momento, uma das suas servas começa a ter um diálogo com ela e fala daquele rabi, daquele homem meigo e manso, que traz na voz um cântico de paz, que convoca os homens à transformação e nos mostra que podemos nos tornarmos homens e mulheres melhores na estrada do caminho. E ela, com muito cuidado, vai ao encontro de Jesus, o ouve, e a sua voz toca a sua alma. Naquele momento em que Magdala sente o perfume do amor diferente, ela nutre em Jesus a esperança de tornar-se uma mulher diferente. E a partir daquele momento, ela simplesmente percebe o quanto é grandioso o sentimento maior daquele homem, que nutre por todos os seus um amor fraterno, um amor diferenciado. Ao passo de que aqueles que eram excluídos do caminho, ele sempre estava os buscando e dando a cada um deles a oportunidade de tornar-se úteis, e como ele dissera: vá e não tornes a pecar. Mas naquele exato momento, quando ela sente-se envolvida naquele amor, ela percebe de forma grandiosa de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ela o segue. E o seguindo, ela torna-se
realmente uma das suas discípulas e vai ao encontro daqueles desvalidos, excluídos do caminho, que eram os nossos irmãos com hanseníasis, que é a lepra. E ela começa a trabalhar de forma amorosa aqueles seres que, excluídos da sociedade, não tinham dignidade, e ela começa a cuidar de cada um deles. Ao ponto de que um dia ela percebe em seu corpo físico a marca da doença. E aí ela vai nessa autotransformação. Então percebamos de que Jesus veio ao seu encontro. O divino amigo veio ao encontro de Maria, de Magdala. E ela sentia, através do momento que precisava, com todas as suas forças, tornar-se uma nova mulher, tornar-se a serva. Tanto é de quando ele é levado para aquele madeiro, e lá, como todos nós sabemos, crucificado, a quem Jesus aparece? A Maria de Magdala. E todos ali ficavam se perguntando, porque ele aparecera aquela mulher que talvez, aos olhos daquela sociedade, até mesmo para os discípulos, era uma mulher de uma vida. Mas Jesus, através de uma atitude em comum, ele veio demonstrar o amor àqueles que mais necessitam do seu amparo. Então vejamos, queridos irmãos, que aqui estamos, que Jesus para o homem é a base singular. É ele que realmente, de forma maravilhosa, apresenta-se para cada um de nós, tornando-se servo, dissipando as trevas e trazendo a luz. E ele nos mostra claramente. Na mensagem do livro Pão Nosso, 62, tem esse título, Jesus para o homem. E aí nós vamos ler a citação, não a mensagem, mas a citação de Paulo aos Filipenses, que nos diz o seguinte: e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então vejamos de que Jesus, ele humilhou-se. Ele tornou-se o menor entre os homens, para que os homens pudessem perceber a sua grandiosidade. Aí eu pergunto, e nós? O que estamos fazendo com a mensagem do Cristo? Será que nós estamos, de fato, trazendo essa mensagem, colocando em nossa vida como algo que nós precisamos, como nós necessitamos do ar para respirar, da água para saciar a nossa sede? Jesus é indispensável. Jesus é necessário todos os dias para que a gente possa cumprir com o nosso papel, enquanto co-criadores dentro dessa atmosfera cristã que nos envolvemos, e qual a nossa responsabilidade. Antes de tudo, para conosco e para com o nosso próximo. Então, Jesus desce para servir. E o que foi que ele disse com muita propriedade? Aquele que quer ser maior, que torne-se o menor, o servo. Por isso, ele tornou-se servo. Então, vejamos o quanto muitas vezes nós precisamos aprender a servir. E a servir ao Cristo, notavelmente, não é fácil, porque nós sabemos de que muitas vezes ele próprio nos direciona criaturas outras que servem de instrumento, para que fazendo a ele, nós estamos fazendo ao Cristo. Então a gente percebe de que é realmente essa situação. E aí ele nos mostra também que Jesus, do esplendor, veio para a terra. Trouxe consigo toda a condição espiritual que já tinha logrado, mas ele buscou quem? Ele buscou homens rudes e simples para fazer aquele contexto do seu apostolado. Então, Jesus para o homem é o bom pastor. É o bom pastor que
o cuidado para que nenhuma de suas ovelhas não esteja no aprisco. Ele cuida de tudo com muita exatidão, mas ele buscou naqueles homens que eram pescadores de profissão para tornar-se pescadores de alma, para tornar-se naquele exato momento junto com ele aquele que levaria a boa nova, a boa mensagem. Mas essa mensagem que o Cristo traz é uma mensagem diferente. É uma mensagem que sensibiliza, é uma mensagem que toca, que nos leva a refletir mediante um diálogo próprio que ele nos traz. Mas todos aqueles que seguirão Cristo tinham as suas imperfeições. Porque muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim: mas servir a Cristo não é fácil e nós estamos tão distantes da perfeição. Quando nós vamos analisar de forma mais profunda, quem somos nós? Somos espíritos, espíritos encarnados. Mas dentro da classificação espiritual, nós somos espíritos da terceira ordem. Somos espíritos imperfeitos, mas todavia, Deus facultou a nós, homens e mulheres, o livre-arbítrio e a inteligência. E esses dois fatores são indispensáveis ao progresso humano. O livre-arbítrio nos dá a oportunidade das escolhas. A inteligência nos leva a uma fé raciocinada, onde nós podemos encarar os fatos frente a frente em cada época da humanidade. Então percebamos de que este momento é o momento em que nós precisamos compreender essa mensagem, igual a cada um daqueles homens. Pedro foi aquele que seguiu Jesus, mas que na realidade, em um momento, o negou por 3 vezes, e ele disse: Judas, o discípulo bem-amado, foi aquele que traíra, mas Jesus foi ao encontro de Judas, o perdoando naquele exato momento pelas coisas que fizera. Porque ele pensava de que o reino de Jesus, como muitos imaginavam, como encontravam-se, pensando que ele era um revolucionário, ele era aquele que vinha deter o poder dos homens. Mas o que foi que ele disse? Meu reino não é deste mundo. Porque o reino do Cristo é um reino celestial. Então ele não veio para o poder humano. Ele veio de uma forma bem diferenciada trazer a boa nova. Mas não foi compreendido por muitos. E aí nós sabemos de que Paulo de Tarso, que foi um dos grandes perseguidores do cristianismo, que Jesus, por onde passou e deixou a sua mensagem, ele perseguiu muitos cristãos. E nós sabemos de que hoje, não mais é necessário descermos aos circos, sermos sacrificados em nome do Cristo. Mas naquela época, muitos dos nossos irmãos cristãos foram perseguidos, foram até a morte por causa de seguir aquele que se dizia o Rabi da Galileia, aquele que viera trazer a luz entre os homens. Mas aí Paulo, nessa sua perseguição, perseguindo os cristãos, quando chega na estrada de Damasco, e que ele vai ali no cavalo, de repente um clarão apresenta-se à sua frente e ele cai. Quando ele cai, ele ouve uma voz que chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí naquele momento, o Cristo falando com ele. E depois o que é que acontece? Saulo, que se torna Paulo, ele é um dos mais exemplares, dando continuidade ao cristianismo. Então, para nós vermos e percebermos de que o Cristo, ele não apenas toca, mas ele transforma, quando assim aquele que é tocado deixa-se envolver pela sua mensagem. Por certo, a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus, busca constantemente
trazendo a essência, a mensagem do Evangelho de Jesus, na sua forma mais primitiva, nos mostrando com eloquência a necessidade que todos nós temos de fazermos com que o amor que o Cristo implantara sobre a terra não possa desfalecer, que a esperança nunca morra e que a gente possa acreditar que dias melhores virão. Estamos vivenciando esse período natalino. A própria atmosfera terrena, ela vibra de forma diferenciada. Os corações, de forma mais generosos, tornam-se amigos uns dos outros, buscando as pessoas que mais necessitam amparar. Amparar em vários sentidos, desde o material a uma palavra amiga, no processo da escutatória, quando nós ouvimos o outro e levamos a palavra que consola, percebendo de que, dentro dessas nuances, Jesus, que é o nosso irmão incondicional, está a todo momento ao nosso lado. E ao nosso lado, simplesmente nos auxiliando, nos dando força para que a gente possa, de fato, superar. Mas nós sabemos de que existe um requisito que é necessário para que a gente possa segui-lo. Se chama vontade. Nós sabemos de que se, diante de tudo aquilo que nós ouvimos ou falamos do Cristo, nós não tivermos a vontade de segui-lo, a vontade de nos transformarmos, de buscarmos através da nossa reforma interior, compreender o quanto é necessário e urgente nós travarmos dentro de nós mesmos essa luta para domarmos as nossas más inclinações e vermos no Cristo esse protótipo de modelo e guia para que a gente possa transformar-se. É fácil essa transformação? Não é. Mas não é impossível. Quando nós, com a vontade, vamos em busca da nossa autotransformação, é a necessidade de conhecer-se a si mesmo. E é dentro desse processo de conhecer-se a si mesmo que o homem vai dentro de um processo de maturação, fazendo novas construções. Já que somos seres inacabados, estamos num processo contínuo de evolução. E dentro desse processo de inacabamento, nós sabemos de que tudo ocorre de forma gradativa. A criança, ao nascer, passa por uma fase que é peculiar. Ela primeiro vai engatear, para depois ela começar a ficar, de fato, ereta e dar os primeiros passos. Mas ela cai, levanta-se. E assim, quando ela está firme, ela consegue caminhar. Então, nós somos assim, espíritos. Nós estamos nessas nossas indas e vindas, dentro de um processo em que nós caímos ali, mas nos soerguemos do lado de cá, porque nós temos a força. Jesus, ele veio fortalecer a cada um de nós. Recordemos também outro momento que eu acho assim muito bem lindo dentro do Evangelho de Jesus, é quando Jesus estava com sede. E ele vai naquele poço de Jacó e ali ele pede água àquela mulher e diz: mulher, dá-me água de beber. E ela, olhando para ele, né? Como tu és um judeu e pede a minha água, que sou a samaritana. E Jesus diz assim: a água que tenho nunca mais terás sede. E ela, sem compreender, e falando ele das primícias do reino e tudo mais, Jesus diz assim: vá dizer ao teu marido. E ela, naquele momento, diz assim: mestre, eu não tenho marido. E ele diz: verdade, não tens marido. Este é o quinto homem que estás com ele, não é o teu marido. Mas a água que eu te darei, nunca mais terás sede. E aí ela entende de que ali o Rabi
estava ofertando a ela não era aquela água, mas era a água da renovação da própria vida. Então, que busquemos nós, através desse momento, a água viva do Evangelho de Jesus. Que a gente possa traçar uma meta de uma construção para o ano que vai se iniciar, pautando constantemente Jesus como sendo a água viva. A água que nós não teremos sede, a água que vai nos fortalecer no campo da esperança, nos mostrando de que dias melhores virão. Embora estejamos nós nesse distanciamento social e tenhamos que vivenciar esse momento atual no qual nos encontramos, mas recordemos Ele, que constantemente vai nos chamar a atenção para todos nós. E Ele é o grande governador planetário. Jesus, Ele pensou nesse orbe com muito carinho, com muita propriedade para que nós fôssemos aqui, estivéssemos. Em cada parte, tudo foi pensado. Então, que a gente possa, nesse celeste governador planetário e divino amigo Jesus, a gente estreitar, de fato, os nossos laços, a nossa afetividade. Qual a mensagem acesa que fora colocada, não debaixo da candeia, mas Ele deixou a sua mensagem em cima da candeia, a fim de que todos aqueles que pudessem se aproximar dele e daqueles que posteriormente pudessem pregar a sua mensagem, pudessem tê-lo como um instrumento redivivo de amor e de esperança. E aí nós também trazemos para o tempo contemporâneo um espírito que teve uma marcha, poderíamos dizer, evolutiva, de forma ascensional, e que teve também em Jesus este homem, que era o guia e modelo que nós chamamos Madre Teresa de Calcutá. Mulher de pequena estatura, mas que na Índia revolucionou a questão do movimento religioso para fazer uma nova congregação. Uma congregação diferenciada, onde ela poderia sair das portas do convento para ir às ruas da Índia tratar daqueles homens e mulheres que estavam jogados sem dignidade. E ela, ao perceber essa necessidade, ela busca naqueles transeuntes que ali se encontrava o Cristo redivivo, percebendo o seu irmão aqui naquele momento como sendo a oportunidade de ajudar e de auxiliar a Jesus. E aí, Madre Teresa de Calcutá faz um trabalho belíssimo naquele exato momento e coloca-se ao serviço com uma maestria, amando e servindo a todos aqueles que o buscavam. E aí, a cada dia, mais pessoas chegando naquele singelo lugar onde ela estava. Mas, um certo dia, um repórter a questionou em uma entrevista e perguntou assim: Madre Teresa de Calcutá, quem é o seu Deus? E ela, primeiro, olhando para os olhos dele, disse assim: meu Deus é você. E ele, ainda inquieto com a resposta dela, buscou perguntar: mas qual é a sua religião? E ela disse com muita propriedade: a minha religião chama-se o amor. Então vejamos de que, na realidade, quando nós percebemos a religião como sendo o amor, quando nós percebemos os nossos irmãos como sendo Deus, nessa mais linda expressão, nós temos a capacidade, não apenas de amar, mas, como disse Jesus, servir, porque nós vamos ao encontro desses mais necessitados. Nós vamos ao encontro daqueles que se encontram caídos e que necessitam verdadeiramente da ajuda. Então, que a gente possa compreender de que Jesus sempre será o nosso caminho. Mas
Trazendo para o Brasil, nós temos de forma singular aquela também mulher pequena na cidade de Salvador, que é conhecida como a Irmã Dulce, né? Que ela, lá em Salvador, começou a fazer um trabalho diferenciado. E aí buscou também ajudar, auxiliar os mais necessitados. Várias vezes ela ganhou cama. As pessoas chegavam lá, viam ela numa cadeira, simplesmente diziam, mas a senhora não pode dormir nessa cadeira, eu vou trazer uma cama para a senhora. Pode trazer, meu filho, traga. Aí dava a cama e ela passava a cama para os enfermos. E quando chegavam lá, ela estava de novo naquela cadeirinha, e assim ela foi fazendo o serviço dela. Mas Irmã Dulce, de forma singular também, acreditou no Cristo e sabia que Ele estava constantemente com ela. E ela deu amor, deu carinho. E hoje nós ainda temos, né, em Salvador, o Hospital Irmã Dulce, que vem fazendo um trabalho belíssimo. Ela partiu para o plano espiritual, mas deixou a obra, deixou o seu legado através da mensagem de Jesus para que outros pudessem dar continuidade. Então Jesus é isso. Jesus, na realidade, Ele nos mostra as possibilidades. Ele nos convoca ao entendimento. Mas é preciso de que o homem desperto de si mesmo tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver. É necessário que a gente possa trilhar dentro de um caminho e que tudo que nós vamos fazer, a gente possa, antes de tudo, nos perguntar: se Jesus estivesse aqui, como Ele procederia? Como Jesus Ele agiria nesse exato momento? É necessário silenciarmos e é necessário irmos ao encontro dEle. Então vejamos de que, de forma notável, a nossa irmã Dulce, né, foi essa amiga também dos pobres. Mas dentro da doutrina espírita, nós temos aquele que se dizia cisco, que era apenas um cisco, né, e que debaixo do abacateiro fizera muitas vezes junto à comunidade os evangelhos, que levava e saciava as necessidades das pessoas através do alimento que ele conseguia junto àqueles que o auxiliavam para saciar a necessidade de muitos. Chico tornou-se amigo, tornou-se irmão de caminhada, que compreendeu com muita propriedade Jesus. Ele compreendeu de que o Cristo veio, trouxe uma mensagem, mas que nos deixou um legado. E um legado para ser realmente vivenciado através da prática do amor e do perdão. Ah, quantas vezes nós muitas vezes dizemos que não vamos perdoar este ou aquele, ou muitas vezes dizemos assim, eu não tenho a capacidade ainda de perdoar, e deixamos dentro dessa atmosfera do egoísmo mergulharmos em uma situação em que nós muitas vezes sofremos por exatamente não compreendermos aquilo que é necessário realizar. Jesus, Ele nos mostra de que é necessário perdoar. E esse perdão que nós precisamos fazer não é apenas para o outro, mas também o auto-perdão, para que a gente possa perdoar-se também dos equívocos que nós construímos ao longo da nossa caminhada. Por certo, todos aqueles que foram até o Cristo, que foi que Ele dissera: vá, a tua fé te salvou. Mesmo assim, somos cada um de nós. Jesus hoje diz para nós: vá, a tua fé te salvou. Então nós precisamos compreender de que é fazendo bem e desenvolvendo bem o nosso papel enquanto cristão que nós vamos, de fato, compreender de que a vida é muito mais grandiosa do que nós imaginamos. Nós temos exatamente neste momento a oportunidade ímpar de uma transformação.
Vejamos de que nós estamos ainda em um planeta de expiação e provas, onde o mal predomina sobre o bem, mas que nós precisamos fazer com que o amor possa prevalecer entre os homens, para que a gente possa compreender de que Ele é o nosso Redentor, de que Ele é o nosso caminho, de que Ele é o Verbo santificante, que se fez homem entre nós para nos mostrar o caminho a ser seguido. Então, nós já temos tudo em nossas mãos. Precisamos exatamente, apenas trilharmos nesse caminho luminoso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Fiquem bem à vontade. Na seara do Cristo e na nossa vivência do cotidiano, é fácil vivenciarmos o Cristo? Vamos deixar essa pergunta para as nossas reflexões. Vivenciar o Cristo nos chama a atenção de como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como tantos outros exemplos, conseguem perceber o irmão de caminhada não como adversário, mas como um irmão no qual nós temos para que a gente possa aparar as arestas do caminho e mesmo diante das diversidades a gente possa compreender de que em ti há luz, como em mim há luz e em todos nós. Nós somos seres luminosos, já dissera Jesus, brilha a vossa luz. Então, se nós somos esses seres luminosos, aproveitemos o momento para que mesmo com a nossa luz ainda um pouco fosca, mas a gente possa a cada dia superar as dores da alma e dentro desse processo iluminativo fazermos com que a luz possa fazer-se presente e ao colocarmos sob a candeia, todo aquele que adentrar possa sentir-se tocado pela luz que emana de cada um de nós, já que somos luzes. Então, ninguém fique preocupado que não tem essa luz. Todos temos. A luz se faz presente em cada um de nós. E nós sabemos disso. Então, dentro dessa compreensão do papel crístico que Jesus veio, a gente tem em nossas mãos um código divino. Poderíamos dizer, como nós falamos lá no início, Jesus é o grande divisor de águas na história da humanidade, antes do Cristo e depois do Cristo. Antes do Cristo, nós tínhamos um Deus que era tirano e senhor dos exércitos, que perseguia, que matava aqueles que não serviam. Jesus, quando vem ao orbe terreno, nos mostra Deus como sendo Pai, bondoso, amoroso e eterno para com todos os seus filhos, nos dando as máximas oportunidades de sorgimento na estrada da vida. Se nós desfalecermos hoje, nós temos a oportunidade de nos soerguermos, porque Ele é conosco, Ele está constantemente nos dando essa oportunidade. Então, que dentro desse quadro em que nós estamos aqui falando, a gente possa perceber de que Jesus é o grande doador da vida, que veio trazer a sua própria vida em benefício de todos nós. Não imaginemos, como muitos dizem ou acreditam, não, ele partiu por nossos pecados ou por isso. Não. Jesus cumpriu a lei que estava escrita. Mas cada um de nós, enquanto seres aqui encarnados e desencarnados, nós temos uma responsabilidade diante do Criador com os nossos próprios atos. Já nos diz o Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, é na medida que nós vamos plantando
nós vamos ter também uma colheita. A semeadura não é livre. Nós sabemos disso. Nós podemos semear tudo ou nada, mas a colheita, ela será obrigatória. Nós precisaremos colher aquilo que nós verdadeiramente plantamos. E não podemos colher flores se nós plantamos espinhos. Então é necessário que a gente possa revisitar a nossa intimidade e compreender que Jesus é de fato o doador da vida e que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de fazermos novas construções para que o seu reino seja de fato instalado e implantado sobre a terra, quando os homens se colocarem ao seu serviço, quando os homens compreenderem de que só amando e servindo poderemos sair da animalidade em que nos encontramos para um dia a angelitude do Espírito, porque nós fomos criados para isso. Todos nós, um dia, seremos anjos, no sentido, espiritualmente falando, da evolução espiritual. Então, mais do que nunca, nós precisamos reativar as nossas forças e compreender de que, embora vivenciamos esse momento de transição, Jesus hoje nos convoca e nos sensibiliza a tomarmos uma atitude diferente diante da nossa própria vida. Então, que o amor possa superar o mal que se instala sobre a terra. Que os homens acordados, não do sono físico, que é necessário para o nosso processamento das nossas forças orgânicas, mas acordados no sentido despertos para essa mensagem. Porque não basta apenas falarmos de Jesus, não basta apenas compreendermos as suas máximas, mas antes de tudo, é necessário que nós tenhamos o nosso coração envolvido para que na prática do amor, na prática do bem, a gente possa colocar cada ponto no nosso cotidiano indo ao encontro daqueles mais necessitados. Porque Jesus nos perguntará: o que fizeste daqueles pequeninos que a ti confiei? Então, que a gente possa compreender de que o nosso papel, enquanto cristãos e espíritas que somos, é sempre buscar fazer o bem. E o bem, de alguma forma, a gente percebe que ele é um pouco acanhado, mediante as coisas que as outras pessoas fazem. Mas nós precisamos compreender de que esse bem precisa ser instalado em nossos corações, nas nossas casas de orações, nos nossos lares, para com os nossos familiares, enfim, compreendendo de que, acima de tudo, a mensagem do Evangelho, ela edifica, restaura, consola e suaviza as dores da alma. Que nesse momento em que nós estamos aqui, e que amanhã está se aproximando novamente uma era nova de o nascimento do Cristo entre nós, que a gente possa ter a grandiosidade de deixarmos com que o Cristo possa renascer na manjedoura dos nossos corações. Que Ele possa, de fato, revisitar as nossas casas e que nós, através dos nossos pensamentos, possamos nutrir para a humanidade pensamentos benéficos, de paz e amor, principalmente nesses momentos que estamos vivenciando hoje, onde a humanidade precisa muito amar e servir. 2 pontos fundamentais nesse exato momento. Então, que cada um possa, na noite de Natal, fazer a sua prece em agradecimento ao divino amigo Rabi. E ver de que ele, para nós, não é apenas alguém que passou por aqui, mas ele é, de fato, aquele que nós precisamos seguir. Porque ele dissera: conhecereis a verdade
verdade vos libertará. Então, Jesus, quando nos mostra a verdade, Ele nos mostra a necessidade que nós temos de implantarmos o seu reino, antes de tudo, nos nossos corações. Então, que a gente possa, de fato, realmente colocar em nossos corações esse sentimento que o Divino Amigo nos convoca. E se eu perguntasse agora, quem é Jesus para você? O que é que nós poderíamos dizer? Vamos pensar, o que é Jesus para mim? Todos estão pensando. Mas alguém quer dizer? Quem é Jesus para você? Estão dizendo que é luz, amor, verdade. Mais alguém? Então Jesus é o amor, Jesus é luz, paixão, compaixão, a caridade. Então Jesus é tudo isso e muito mais que a gente possa imaginar. Ele é o grande amigo de todas as horas. Quantas vezes nós não pensamos no Cristo? E no Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que há de vos curar. A todos os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho até vós, porque me chamaste. Então, Jesus é este médico das almas. É aquele que cicatriza as feridas através da luz, da caridade, do amor, da bondade, enfim, de tudo isso. A hora está ali nos chamando, né? Vamos lá. Da manjedoura celeste, nasceste trazendo luz. És o divino amigo, o nosso Mestre Jesus. Que Jesus possa reinar em nossos corações. Que possa suavizar as nossas almas. Gratidão, sempre, por estarmos aqui, reunidos nessa Assembleia, onde homens e espíritos, num processo de iluminação, nos encontramos. A vocês que estão em casa, recebo um abraço amigo e fraterno de todos que fazem esta Casa de Oração e Trabalho, a Uniluz, como também da nossa Casa do Caminho. Que Jesus seja o nosso caminho, verdade e vida. Neste momento em que nós vamos finalizando, nós vamos ouvirmos uma música que Roberto Carlos canta, que se chama O Homem. Muita paz e luz a todos nós.